E aí pessoal, hoje eu vou reescrever o Avatar 2. E o problema desse filme é que ele é basicamente uma repetição do primeiro filme e ele não tem alma e nem coração. E eu vou tentar escrever um roteiro para esse filme. E para isso, nós vamos seguir com a segunda parte da jornada do herói do Joseph Campbell. E vai ficar dessa forma: Avatar 2, o reino Umaticaya. E o filme começa assim: com a expulsão dos humanos de Pandora, Jake começa a querer estabelecer um reino dos Na'vis, mas as tribos já começaram a se dividir e não querem que ele lidere novamente. Para os Na'vis, os humanos já foram derrotados, e eles acham que essa derrota fará os humanos não quererem mais voltar para o planeta Pandora. Jake explica que os humanos irão voltar com mais soldados e é por isso que eles precisam deixar de serem guerreiros tribais e se tornarem um povo mais organizado e tecnológico, abraçando as armas deixadas pelos humanos. Neytiri não gosta da ideia de querer deixar de ser uma tribal. O costume do seu povo não é bélico, e Eywa não iria gostar dos Na'vis deixarem de serem como são para se tornarem como os humanos. E assim as facções tribais abandonam Jake e vão embora, acabando assim a unidade que fez os mesmos vencerem a guerra contra Quaritch. E após isso, se passa 16 anos, com Jake agora sendo visto por muitos Na'vis como um louco. Ele sempre disse que os humanos voltariam mais fortes, mas já se passaram 16 anos e os humanos não retornaram para Pandora. Jake já tem uma filha com Neytiri chamada Kiri, então Jake meio que perdeu toda a sua credibilidade como Toruk Maktor da tribo. Porém, em um certo dia, os humanos voltam com tudo e destroem algumas florestas, jogando uma bomba termonuclear, matando vários Na'vis e boa parte das florestas de Pandora. E com isso, a tribo retorna a atenção novamente para Jake, que nesse ponto já havia perdido toda a sua credibilidade no clã. E assim eles perguntam a Jake o que os Na'vis podem fazer para ganhar. Jake chama todos do clã para a luta, junto do seu Toruk. Mas Jake sabe que os Na'vis estão separados, e assim eles não têm nenhuma chance contra os exércitos tecnológicos da RDA. Mesmo assim, Jake leva todo o seu povo à luta contra os humanos, mas ele acaba perdendo contra um novo general chamado Scoresby. E nessa batalha, Jake e Neytiri escapam de serem mortos nessa guerra e eles voltam para o clã, junto das suas tropas que foram derrotadas. E por lá, Neytiri vê a sua mãe, que a leva até Kiri. Kiri é a profeta do clã. Foi ungida ainda quando era uma bebê para fazer a ligação com Eywa. Kiri é vista pela tribo como uma xamã devido às suas habilidades paranormais. Kiri, para muitos, é Eywa encarnada. E assim, Jake vê Kiri entrando em contato com Eywa e por lá ela está prevendo o futuro do seu povo, depois do ataque dos humanos. Ela fala com a doutora Grace, que ainda está em coma nessa conexão, e percebe que os humanos voltaram com a intenção de escravizar ou exterminar os Na'vis. Kiri enxerga na sua visão Parker Siegfried, trazendo o exército da Terra para Pandora. E nessa visão, Jake é preso e Neytiri é morta numa explosão por um general chamado Mike Scoresby, o famoso caçador de baleias. E nessa visão também, todo o clã Umaticaya é morto ou escravizado. E a visão termina com Kiri vendo um garoto da Terra chamado Spider ajudando os Na'vis. E ouvindo isso, Jake não suporta a ideia de perder Neytiri e nem de ver o clã reduzido a mera escravidão. E assim pergunta a sua filha Kiri como eles podem mudar o destino dito por Eywa. Kiri diz que o único jeito é Jake conseguir encontrar um garoto que veio da Terra chamado Spider. Eywa disse a Kiri que ele é a chave para a salvação dos Na'vis de Pandora na próxima guerra. E assim Jake não entende como um garoto humano vai salvar o seu povo. Nesse ponto, Jake nem mais se reconhece como humano. Ele perdeu a sua antiga origem. Spider será a chave para salvar os Na'vis. Porém, ele confia na previsão da sua filha e decide encontrar Spider. Spider é o filho do general caçador de baleias, Mick Scoresby. Spider
Spider abandonou a Terra junto do seu pai para conhecer o planeta Pandora e lutar contra os navios. Spider tem o desejo de se tornar como seu pai e assim ajudar na conquista de Pandora para a humanidade. Foi prometido por Parker Siegfried ao pai de Spider que se eles vencerem Jake, ele e seu filho poderão ganhar da RDA o aval para eles explorarem todas as baleias de Pandora e assim continuarem o negócio que eles têm na Terra com a caçada ilegal. Scoresby foi quem exterminou todas as orcas do planeta Terra com a sua caçada ilegal por puro prazer de matar baleias. Spider, assim como seu pai, adora caçar baleias. E assim, depois de vencerem os navios no ar, Scoresby agora está no mar, junto de Spider, atacando uma tribo que ajudou Jake na vitória contra Quaritch no passado. É a tribo da água. E assim, essa tribo é vencida nessa batalha e assim escravizada por ele. Spider ajuda seu pai por lá e vê o sofrimento dos Metkainas. Como um humano, Spider deveria odiar esses alienígenas, mas só o que ele sente é tristeza por eles. Spider vê seu pai matando o líder dos Metkainas após o torturar para saber aonde está Jake. O líder dos Metkainas, Tonowari, não fala onde Jake está e acaba morrendo nos pés de Spider. Na volta para a base, Spider se sente mal pelo que ele viu, mas seu pai tenta o animar, dizendo que a guerra tem vencedores e perdedores, e se os humanos vencerem os navios, os oceanos de Pandora pertencerão à família deles. Na base dos humanos, feito no acampamento dos Metkainas, na calada da noite, Spider vai até a esposa do chefe que foi morto por seu pai, chamado Ronan, e sem ninguém saber, ele a liberta. Ronan pergunta por que Spider a libertou, e ele diz que não sabe por que está fazendo isso, mas ele se sente culpado pela morte do líder dos Metkainas, Tonowari. Ronan foge e vai direto até Jake. Após algumas horas, Ronan encontra Jake e o avisa aonde está os Metkainas, aonde eles estão escravizados. E isso faz Jake e os Umatkaias fazerem um ataque surpresa contra a base dos humanos, aonde está Spider. E voando pelos mares, Jake se lembra da profecia feita por Kiri sobre Spider. Há um garoto chamado Spider e ele é a chave para a próxima vitória. Jake chega no acampamento e vence as poucas tropas de Scoresby, que já estavam divididas, pois alguns soldados ficaram com Parker Siegfried, e por lá ele encontra Spider. Scoresby acaba fugindo covardemente quando vê que perdeu para os navios, deixando seu filho para trás para ser morto. Jake leva Spider e liberta os Metkainas dos humanos. Jake volta com todos para a base nas montanhas dos navios como um herói, e por lá Spider quase é morto pelos navios a mando de Neytiri, mas Jake o salva. Jake leva Spider até Kiri e pede para sua filha dizer o porquê esse garoto irá ajudar os navios a vencerem os humanos. Spider, que inicialmente achava os navios como seres horríveis, vê Kiri pela primeira vez e se apaixona por ela. Neytiri e Jake perguntam a Kiri como Spider é a chave para tudo isso, e Kiri diz que Eywa lhe revelou que ela tinha que se casar com Spider. Uma união é a chave para os dois povos ficarem em paz. O neto de Jake será um humano nave, e ele é o príncipe mestiço, aquele que conquistará a independência total de Pandora dos humanos. Neytiri acha um absurdo essa revelação, e todo o clã fica horrorizado. Spider inicialmente acha estranho também essa revelação, mas ele achou Kiri fascinante. E no início do seu cativeiro, Spider sempre tenta fugir da base dos Umatkaias. Na primeira vez, ele tenta descer as montanhas, mas Jake o impede de escapar. Na segunda, é Neytiri. E na terceira vez, quem impede Spider de fugir é Kiri. E inicialmente, Kiri não gosta de Spider, por ele ser humano. E Spider acha Kiri bonita demais para ser uma nave. As semanas se passam e Kiri e Spider começam a se conhecer. Kiri ensina tudo sobre os navios para Spider e mostra também a Doutora Grace, que ainda se encontra em coma. Spider abandona suas roupas humanas e começa a se pintar de azul, após entender um pouco mais sobre os navios. Mas ao contrário de Jake, Spider revela a Kiri muitas das coisas boas feitas pelos humanos
na Terra. Kiri começa a ver a humanidade de outra forma, graças a Spider, e Kiri revela mais da cultura de seu povo. Spider, após descobrir mais sobre os navios, começa a acreditar que humanos e navios podem coexistir juntos, pois no seu mundo os próprios humanos já escravizaram outros humanos, e hoje eles convivem em mais harmonia. Na base dos Umaticaias, Ronan e Spider se encontram, e ela lá agradece Spider por ter a salvado. Ronan é quem faz Neytiri não querer pensar em matar Spider, mesmo ele sendo aquele que trará a vitória na próxima guerra. E em um certo dia, Kiri e Spider saem da base dos Umaticaias e voam pelos oceanos de Pandora, e por lá eles inventam de nadar nos mares do planeta. Spider acaba sendo atacado pelo monstro marinho que vivia por lá, mas Kiri o salva. Kiri e Spider trabalham juntos para lutarem assim contra o monstro e sobreviverem, e eles acabam ficando em cima de um coral no meio do oceano e começam a batalhar pela sobrevivência. Mas o coral ele começa a ceder ao mar, e quando eles iriam ser atacados e mortos pelo monstro, a baleia Poacan aparece e mata o monstro, salvando assim os dois. Spider vê que a sua salvação aconteceu justamente pelas baleias que ele pretendia caçar com o seu pai, e por isso Spider se sente envergonhado por ter sido no passado um caçador de baleias. E com o tempo, o envolvimento de Spider e Kiri se torna um problema para todos do clã, depois que os mesmos retornam para a base. Neytiri não consegue suportar a ideia de que sua filha ficará com um humano, mas Jake afirma que isso já aconteceu com eles no passado, já que Jake já foi um humano. Ronan sabe do incidente e afirma para Kiri e Spider que eles foram salvos por Poacan. Poacan é o guardião dos mares de Pandora. Spider descobre mais sobre a cultura dos Metkainas relacionadas ao mar e se sente mal sobre como a humanidade destruiu os mares da Terra. E à medida que Kiri vai conhecendo Spider, ela começa a se apaixonar por ele. Ela se sente mal por isso e por ser também uma Na'vi. Kiri desejaria ser uma humana, e à medida que Spider conhece ela, ele se sente triste por ser um humano. Quem dera se ele fosse um Na'vi. Os sentimentos conflitantes dos dois evita dessa forma que Kiri queira ver Spider, muito por conta de sua mãe, já que Neytiri não aprova a união deles, feita por Eywa. Kiri entra em contato com Eywa diversas vezes, pedindo para que ela e Spider não fiquem juntos, mas isso é em vão. Spider encontra Kiri após alguns dias dela evitando ele, e assim ele começa a se desculpar pelo que ambos estão sentindo. Kiri diz que eles não precisam mais se evitar. Quando ambos vão se beijar, Neytiri atrapalha de propósito. Enquanto isso, Scoresby se encontra com Park Siegfried, que está numa nova base feita pelos humanos em Pandora. Scoresby diz que seu filho foi levado por Jake e que ele quer ir atrás desse líder rebelde. Scoresby é alertado por Siegfried que Jake é o humano que virou Na'vi e traiu a humanidade, e ele matou também o lendário general Quaritch. Scoresby quer buscar o seu filho, mesmo achando que talvez Spider já esteja morto. Siegfried lembra a Scoresby que ele só foi atrás desse general porque ele quer vingança contra Jake por conta dele ter arruinado a extração de Unubatanium, e Parker quer vingança por isso. Scoresby entende a posição de Parker, mas ele diz que precisa buscar o seu filho também. E se Siegfried não topar resgatar Spider, Scoresby não o ajudará a vencer Jake e seus Umaticaias. Siegfried e Scoresby decidem atacar todas as montanhas flutuantes de Pandora para forçar Jake a lutar e assim encontrar Spider. As naves vão até a base dos navios e começam a explodir as montanhas voadoras com os seus mísseis. Spider vê as naves destruindo seu novo lar. Kiri leva Spider até o clã, que está fazendo uma oração para Eywa o salvar. Os naves abraçam Spider e Kiri e aceitam que esse garoto pode mudar a situação da guerra. Jake e Neytiri saem com os seus guerreiros e lutam contra as naves de Parker Siegfried. Mas sem os reforços, eles não são nada contra o exército da Terra. Siegfried vê Jake liderando os navios e pede para todas as naves destruírem Jake e Neytiri, pois eles são os líderes dos Umaticaias, aqueles que destruíram seu negócio de extrair o Unubatânio de Pandora. Enquanto tudo
tudo é destruído e as montanhas estão sendo bombardeadas, Kiri e Spider se casam com o clamor dos líderes navios. Ronan proclama que ambos agora são marido e mulher, com Spider em seguida beijando Kiri. Spider sabe que ele a ama e que ele vai ajudar Jake a vencer a guerra contra os humanos. Nesse meio tempo, a ajuda de Eywa acaba surgindo através de raízes que surgem das montanhas flutuantes que começam a proteger as montanhas dos mísseis. Jake acaba vendo Eywa protegendo o clã e assim luta contra a nave principal de Siegfried. Parte dos soldados humanos conseguem invadir a montanha e por lá o general Scoresby tenta encontrar o seu filho que ele abandonou. Spider aparece para o seu pai, agora ungido como um membro do clã Umaticaya, e diz que o seu pai o abandonou para a morte. Agora ele entende os navios e um navio nunca abandona alguém da tribo. Spider afirma que sente vergonha por ter sido no passado um caçador de baleias e que agora ele é um navio. Spider diz também ao seu pai que ele se casou com Kiri e que faz parte do clã Umaticaya. Para o seu pai é uma abominação a união dos dois. Scoresby tenta matar Kiri, mas Spider luta contra o seu pai para a proteger. E no meio do conflito entre pai e filho, o pai de Spider lembra ao mesmo que os mares serão deles se Spider matar Jake e que eles irão caçar as baleias de Pandora após isso. Spider afirma que quer proteger esses animais e a caçada é algo horrível e que ele vai ajudar Jake na guerra contra os humanos. E isso entristece bastante o seu pai. Spider acaba não matando seu pai após vencer ele no conflito, e assim as tropas que acompanharam Scoresby acabam sendo mortas pelos Umaticaias liderados por Ronan dentro da montanha. Ronan quer matar Scoresby pelo fato dele ter assassinado o seu marido, mas Spider não deixa isso acontecer. Spider deixa o seu pai ir embora na mesma nave que ele invadiu a base dos Umaticaias nas montanhas. O pai de Spider acaba retornando à nave principal no meio da guerra. Ele se encontra em total choque por ter abandonado seu filho e pelo mesmo ter se casado com uma nativa. E assim ele entra em depressão profunda. No calor da batalha, Siegfried, por ânsia de vingança contra Jake, manda lançarem as bombas termonucleares nas montanhas para matarem todos os navios. O pai de Spider, temendo a morte do seu filho, acaba alterando o destino das bombas que estavam miradas em Neytiri e assim, com a mudança de direção, todas elas atingem parte das naves humanas, matando ele e Siegfried juntos. Vários Umaticaias morrem com a grande explosão, mas Neytiri e Jake conseguem escapar com seus icrãs pelos céus. Os céus de Pandora ficam em chamas e isso faz as baleias que estão nos mares saltarem sobre as ondas. Os Umaticaias agora possuem vantagem sobre os restantes das naves humanas, mas mesmo assim os humanos possuem tecnologia avançada, fazendo eles ainda estarem ganhando a guerra contra a tribo. Eywa, através de Kiri, chama todas as tribos de Pandora para lutarem novamente contra os remanescentes dos humanos que sobraram dessa explosão. As tribos são acionadas por seus xamãs e partem para a guerra. Kiri, através de Eywa, consegue convocar todos os animais de Pandora e assim as naves humanas também são atacadas. As naves restantes dos humanos continuam a batalha, mesmo agora em desvantagem. As tribos naves aparecem após algumas horas e expulsam os humanos, que batem em retirada. As tribos, vendo as naves e o poder militar humano indo embora covardemente, lembram do que Jake disse no passado, que os humanos voltariam mais fortes. Após a batalha, as tribos finalmente decidem nomear Jake como rei de Pandora, mas Jake recusa o título. Ele apresenta Spider e Kiri e afirma para todos que Eywa revelou que seu neto será o rei mestiço prometido de Pandora, e é ele que conseguirá a independência do planeta dos humanos. Todos ficam relutantes com isso, pois Spider é humano, mas como é Jake que está profetizando, assim as tribos acreditam no que ele está dizendo e todos saudam a união de Spider e Kiri. Pela bravura de Spider, Eywa concede a ele a chance de respirar o oxigênio de Pandora sem usar mais a sua máscara. E agora os seus cabelos conseguem se conectar
com os Navis. E após Neytiri saber que Spider defendeu a sua filha, ela aceita a união dos dois, abraçando Spider. E depois da guerra, o governo da Terra, descobrindo a morte do General Scoresby e de Park Siegfried, decide mudar os planos de enviar mais humanos para Pandora. O governo prefere comprar as tribos que não apoiam a formação do reino Umaticaya, como por exemplo a tribo do fogo. Os humanos acabam fazendo um acordo com Varangue, dizendo que se ela vencer Jake, ela se torna a rainha de Pandora, desde que ela seja uma vassala da Terra. Varangue aceita e assim os humanos entregam as armas tecnológicas da RDA para a tribo do fogo. E assim o filme se encerra.